Olá pessoal, sejam bem-vindos. Começa agora mais um podcast do professor André Galindo. Esse podcast que cresce cada dia mais, trazendo muita informação e entretenimento para todos vocês. Hoje o nosso tema é sobre a corrida eleitoral aqui na cidade de Arapiraca. E para nos ajudar a contar sobre essa corrida, falar desse tema, estamos recebendo aqui o nosso convidado, Wagner Valentim, que é matemático, advogado, funcionário público federal há 18 anos e sobrinho do ex-deputado estadual Cícero Valentim, salve em memória, né, que tem grande representatividade aqui na cidade, e o nosso parceiro aqui vai falar para a gente sobre essa corrida. Wagner, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast e vamos falar um pouco sobre esse processo eleitoral aqui na cidade, né? Boa noite, André. Boa noite a todos que nos assistem. Boa noite, pessoal do estúdio KeyCast. Realmente, André, vamos trazer à luz as nuances e minúcias da campanha eleitoral de Arapiraca para este ano. É isso aí. Então, todo mundo muito ansioso. Não percam, né? Porque o nosso parceiro Wagner ele vai estar falando aqui de toda a projeção política. Então, durante o nosso bate-papo, ele vai estar falando para a gente, vai estar explicando aqui o método que ele faz para chegar nessas conclusões. E um dado bem importante do nosso convidado é que nas eleições de 2016, 2020 e 2022, o nosso convidado acertou 90% das vagas 30 dias antes das urnas serem abertas. Então isso é um dado muito importante, porque traz uma confiança aqui nas projeções do nosso amigo Wagner, né? Verdade, André. Em 2016, 2020, 2022, nós conseguimos acertar, né, com um grande percentual as vagas da Câmara Municipal, a chamada Casa Hermes da Fonseca, de forma bem antecipada, né? E esse trabalho vem ocorrendo desde 2016 e esse ano trouxemos à tona novamente os possíveis pretensos eleitos, né, daqui a alguns 20 e poucos dias na eleição de 2024. É isso aí. Então não percam, né? Não percam, fiquem até o final do nosso podcast, porque vocês vão saber aí quais os candidatos que já estão bem projetados aí para serem eleitos no dia 6 de outubro, né? Dia 6 de outubro a gente tem as eleições aí para vereadores e para prefeito da cidade. Então o nosso parceiro aqui, nosso convidado Wagner Valentim, ele vai estar explicando para a gente como é que está essa corrida. Então não percam. Wagner, eu peço licença a você para a gente fazer o anúncio dos nossos patrocinadores, né? Mandar um abraço para os nossos amigos do Motopeça Dois Irmãos, lá de Giraldo, Pociano, nosso parceiro Jonathan Jefferson, nosso parceiro Michel, Moto Detail, sua lavagem personalizada lá no bairro Canafístula, nosso amigo Michel, Pioneiro Escapamentos, pensou em escapamento para o seu veículo, é com a Pioneiro, representante Edivan Alves em Alagoas, o Wilson Motopeças, a loja do amigo motociclista, lá no bairro Ouro Preto, um abraço para seu Wilson e para Júnior, Lincoln Motoservice, serviços especializados, então de baixa e alta cilindrada, vai lá que ele vai estar fazendo o seu serviço. E Nove Motos, nosso parceiro Iago, conta agora com a mega oficina para cuidar melhor da sua motocicleta, nosso parceiro Iago. Osmar Motopeças, a maior loja do bairro Batingas, oferecendo serviço de leve trás, nosso parceiro Osmar. Pizzaria A Família, a melhor pizza do bairro Planalto, nosso parceiro Adriano, um abraço. O Universo Transformar, transformando vidas através da educação, treinando líderes há mais de 12 anos. Universidade Anhanguera, Polo Taquarana, nossa amiga Michelane Rocha. Lá você encontra cursos de graduação, pós-graduação, tecnólogos, licenciatura e bacharelado, lá em Taquarana. Nosso parceiro também Isaccel, lá em Craíbas. Então pensou em confiança, tecnologia, com Isaccel. Se você quiser dar uma olhadinha nos produtos, vai lá no Instagram, Isaccel10, e confere todos os telefones disponíveis. Doce Farma, né, cuidando da saúde do povo arapiraquense, lá no bairro Senador Nilo Coelho, nosso parceiro Pedro Henrique, e também conosco, Esquina do Espeto, do nosso parceiro Tiago. Então, se você quiser provar aquele espetinho, aquele churrasco, vai lá no Esquina do Espeto que você vai ser bem tratado lá com o nosso parceiro Tiago. Então, esses são os patrocinadores do podcast Professor André Galindo. E nós vamos dando continuidade aqui com o nosso convidado, né, exclusivo. Ele não foi nenhum podcast, nós somos o primeiro podcast que o nosso parceiro Wagner Valentim está trazendo essas informações para a gente. E a gente vai tirar
essas dúvidas, né? Então você que tem curiosidade da política, entender como é todo o processo, o nosso parceiro Wagner vai explicar isso para a gente. Mas Wagner, explica para a gente aqui sobre a sua experiência na política, quando foi que você iniciou nesse processo aí de fazer, né, essa análise, explica para a gente como é que começou isso tudo. Bom, André, deixa eu apresentar um pouco, né? Para quem me conhece, meu nome é Wagner, eu sou filho da terra, sou arapraquense, sou matemático, sou advogado, e a minha família tem uma historicidade na política, né? E meu tio saudoso em memória, né, que nos deixou há pouco tempo, o ex-deputado Cícero Valentim, ele iniciou na política desde a década de 80 ali, e logrou êxito na candidatura para Arapiraca, né, da Câmara Municipal, na primeira vez como vereador, foi 4 vezes vereador em Arapiraca e 1 vez deputado estadual. Na última eleição, ele foi um dos candidatos do interior mais bem votado, né, aqui de Arapiraca. E assim, nessa conjuntura, nós sempre tínhamos uma participação junto familiar com ele. E a gente acabava tendo uma noção de candidatos, noções dos entreveios que ocorrem na política, né, e principalmente na política arapraquense. Com isso, a gente gerou um certo conhecimento empírico que se conseguia dia a dia junto ao candidato, no caso meu tio, né? E não é porque é meu tio, mas ele sabia fazer política, né? Eu cheguei a encontrar ele na casa dele, na rua, com quase 3 mil pessoas na rua que ele morava, na casa dele. Então, assim, tinha carisma, tinha persuasão. E a partir daquilo ali ficou no sangue da gente, né? E aí despertou. Nas demais campanhas anteriores, tanto ele como outros colegas na política questionavam. Perguntava a mim, né, como matemático, para fazer os cálculos e uma estimativa. Tem uma boa atividade por estimativa. Wagner, partido tanto, faz tanto, não faz tanto. Candidato, você acha que tanto tem mais voto, tem mais. E a gente começou a fazer esse trabalho com estimativa. Em 2016, foi a primeira eleição, comecei a fazer esse trabalho. Na época era 17 vagas apenas. E nós colocamos 30 nomes antes, colocamos os nomes antes, 30 dias antes. E das 17 vagas, estamos 15 vagas previamente. Muito bom, né? Então, assim, a primeira experiência desencadeou as outras, né? Veio através de um grupo familiar, né, que vivenciava a política, e naquele ano específico, o pessoal me delegou para eu fazer uma estimativa de quem entrava nas vagas, quando eu fiz ali, né, e se consumou nas urnas. Um fato curioso, tem noção, isso foi se lapidando, né? Na última eleição, meu tio foi candidato no Republicano. E eu disse lá, 30 dias antes, a sequência dos eleitos. Eu disse que fazia 2 candidatos. O deputado Antônio Albuquerque, o deputado André de Junqueiro, e os demais ficariam como suplente. Henrique Chicão, a doutora Sâmia de Rio Largo e o meu tio em terceira suplência, ao qual eu votei nele, mas eu disse que ficaria na terceira suplência. Por conta que a polícia tem que fazer com estimativa, com a realidade, né? E na 6ª posição, eu disse que ficava o candidato Zé Aurélio do Giral, 30 dias antes. E essa sequência foi a mesma no TSE, nas urnas. Antônio Albuquerque em primeiro lugar, depois André, só foi 2 vagas, como eu falei. Depois foi Henrique Chicão, foi a primeira suplência. Depois doutora Sâmia de Rio Largo. Meu tio na terceira suplência e em 4ª suplência ali, Zé Aurélio do Giral. Para ter noção, em um partido específico, eu acertei a sequência de cima a baixo, 30 dias antes. Cara, é impressionante, né? Você conseguir ter essa visão, mas você, como já é matemático, você consegue fazer essa estimativa, né? E conseguir chegar nesse índice aí de acerto. Facilita. Não é? E você nunca teve a vontade de entrar na política, para ser realmente um vereador aqui da cidade, por ser filho da terra? A política, a nossa família, né, sempre foi direcionada ao meu tio. Meu tio tinha um carisma, meu tio tinha a participação, principalmente com a população mais humilde e carente, e a gente sempre apoiou ele, né? A família ainda está com uma ferida aberta, foi uma morte inesperada, ele tinha muita saúde, ninguém esperava de uma hora para outra. A família está aí. No momento, a família não está ainda com luzes para a questão de colocar um candidato. Que nada também se negue, pelo momento, né? Já foi me cogitado, outros parentes também. Isso para um passo próximo, não agora. A presente momento, a gente tem isso como incógnita, né? Eu, outro parente, outro primo, ou até um dos próprios filhos do meu tio, pode ser que na próxima eleição esteja presente aí, trazendo à tona as raízes da família Valentim. Levar esse legado à frente, né?
Verdade. É muito importante. E por conta da representatividade do seu tio aqui na cidade também, né? Ajudou vários processos aqui de desenvolvimento da cidade. Foi. Tem, Então, tem uns 3 ou 4 bairros aqui que ele ajudou a fundar no início, né? Tem um bairro que leva o nome dele. E foi alguns colegas, né, disse que foi um menestrel em relação à forma de fazer política naquela época dele, né? Com população carente, com a população mais humilde. Deixou um legado aí. Deixou um legado. É isso aí. Então, vamos dando continuidade, né? Como é feito esse trabalho de cálculo e as estimativas aí e o desempenho das eleições aí sobre as projeções? Como é feito isso? Ó, André, é interessante entender que a eleição proporcional é uma eleição totalmente diferente da eleição pré-executiva. A eleição proporcional ela tem que respeitar algumas regras e liames do Código Eleitoral, né? Como também advogado, me facilita também nesse trabalho. É um trabalho conjunto. Matemático, porque eu faço os cálculos, e advogado, porque eu também estou atento com a lei eleitoral. E a lei eleitoral ela muda, né? Nosso código é de 1965. A lei do nosso código é a lei 4337. Lá ela determinava que um partido, e até hoje ficou isso aí, ele precisa ter o quociente eleitoral. É a quantidade de votos válidos dividido pela quantidade de cadeiras, seja ela numa Câmara Municipal, numa Assembleia Legislativa, né? Esse quociente eleitoral, ele determina, é uma das primeiras premissas para que faça um candidato. E a segunda premissa é que dentro daquele partido lá, tem alguém com 10% do quórum, vamos supor, para facilitar números rápidos. Uma cidade que tem 100 mil eleitores de voto válido e tem 10 vagas. Qual é o quociente? É 100 mil por 10, daí 10 mil. Esse é o quociente eleitoral. E um dos candidatos tem que ter 10% desse quociente aí, que seria 1.000 votos. 1.000 votos. Então, sabendo disso, a gente começa a fazer o trabalho de acordo com a lei. Porque a gente tem que criar uma planilha de projeção, estimando os votos, né? Não é pesquisa, né? Não é pesquisa, é diferente, é uma estimativa, né? De antemão, que eu quero dizer, que sobretudo, todo eleitor que nós estamos nos assistindo, né, independente das posições que serão aqui, não mude o seu voto. As eleições, ela é um sufrágio universal. Você deve votar nos seus candidatos que se alinham aos seus ditames e às suas ideologias, né? Aqui são estimativas que pode se configurar ou não. Porém, a gente faz esse trabalho e conforme a lei, nas regras da lei, do Código Eleitoral, e também conforme nos cálculos, porque existe um cálculo de sobra com percentual. Então, assim, às vezes tem partido que por 100 votos ele perde uma cadeira. E a gente sabe por quê. Porque não atingiu o quociente eleitoral ou então uma condição mínima que a lei exige. Então, esse trabalho a gente desenvolve utilizando conhecimento do Código Eleitoral, né? Também com o cálculo partido por partido e com as sobras. Com isso, a gente faz uma estimativa para o candidato, uma estimativa, e essa estimativa, ela muitas vezes se repete. Não é possível acertar todos os candidatos, é algo impossível isso aí, ou ficar muito próximo. Exemplo, na própria campanha eleitoral em Arapiraca, temos 221 candidatos, salvo memória, para vereador. Então é impossível você chegar muito próximo de todos. Tem candidatos que você destoa tanto, você esquece que 700 votos e ele tira lá 1.200, porque tem variáveis ocultas para cada campanha. Então é uma estimativa. Tantos outros ainda acerta. E com isso, acaba findando que no global do partido, a gente chega próximo da votação. A gente chega próximo. E chegando próximo, a gente consegue acertar a quantidade de cadeiras que faria. E a gente consegue ter uma noção maior nas campanhas de forma mais robusta, porque é evidente, através das mídias, através das divulgações, das informações, a gente consegue. Então é muito mais fácil a gente se aproximar a votação de um candidato que já é vereador, né, e quer se reeleger com trabalho, é muito mais fácil do que um candidato novo. As eleições elas são difíceis de se consagrar essa informação. E com esse trabalho aí, a gente consegue encaixar dentro do partido os possíveis votos. E por muitas vezes esses votos, eles quando não próximo, mas no geral. Aí tem um candidato, 2 ou 3, de forma destoante, muitos outros ainda a gente acerta pela média. E acaba consagrando que no partido se aproxime. Exemplo, se um candidato ele tirou 500 votos, eu projetei que ele era 700, outro que eu projetei que era 300, tirou 500. Então, houve um encaixe. E no final, na média no partido, fica muito próximo realmente do que ocorre nas urnas.
E a gente acaba conseguindo prever, não de forma adivinhando, prever por estimativa o bojo de votos que o partido vai tirar. E com aquilo a gente consegue antecipar matematicamente, pela forma de cálculo do Código Eleitoral, né? A gente consegue antecipar quantas vagas ele faz ou pode fazer ali muito próxima, e a gente ranqueia tipo 2, 3 vagas que o partido pode fazer. E é mais evidente naquele bojo de candidato para aquele partido quem são as 2, 3 pessoas que têm uma possibilidade, uma probabilidade maior de se eleger, por desenvoltura, por histórico na política, por diversas situações, né? Independente tanto do eleitor como do candidato que esteja aqui, que esteja não nos possíveis eleitos, na minha visão, na minha análise, continue a sua campanha da mesma maneira, porque o sufrágio universal ele é independente das opiniões alheias. Aqui é apenas uma estimativa. Isso. E aí o eleitor deve continuar votando no seu candidato que tem estima e aproximação das ideologias. E o candidato que, caso também eu fale que não esteja dentro dos possíveis eleitos, continuar. Porque quem decide isso é o eleitor. Naquele dia, no dia 6, a vontade dele é soberana, né? Eu costumo dizer que as eleições, ela iguala os diferentes. Você pega uma pessoa que ela é altamente milionária, quantos votos ela tem? Um voto. O voto dela. E uma pessoa que é pobre, ela só tem um voto. Né? O voto dela também. Eles estão iguais, né? Quando são candidatos, não. Mas como eleitor, ele iguala. Então, o voto das pessoas humildes são tão importantes quanto os votos das pessoas de poder aquisitivo. Ô Wagner, você falando aí, me surgiu uma curiosidade sobre essas suas projeções das últimas eleições que você fez. Se você se surpreendeu com algum candidato que você achava que ele não iria estar entre os primeiros e ele chegou. Houve alguma situação dessa aí ou não? Teve uma situação, tem surpresa sim. A política ela nos traz surpresa, e essa é a mágica da política. Exemplo, teve um candidato na eleição, se não me engano, de 2020, que eu disse a ele, ele teve contato com ele, eu disse, olha, o partido ele só faz, na minha projeção, cerca de 6.800, 6.900 votos, e com essa quantidade só faz um. E de fato o partido fez 7.000 votos, 100 votos diferentes da minha projeção. A planilha rolou nos grupos do WhatsApp aí 30 dias antes. E aquele candidato, quando eu falei isso para ele, né, eu disse que só fazia um. Porém, é evidente saber que em 2020 teve um impasse. A chapa do MDB, né, que foi o partido que mais fez, tem maiores vereadores na atual legislatura, ela foi sobre o impasse, né, sobre o julgo da Justiça Eleitoral, se tinha válido ou não aqueles votos. E aí acabou a votação e o site do TSE colocou os aprovados, os eleitos, de acordo com os votos não válidos do MDB, que estavam sob júdice, né, no site. Aquele candidato que eu avisei a ele apareceu como eleito naquele momento, né? Porém, se os votos do MDB fossem validados, como assim se fizeram, aquela vaga aquele partido perderia. Então, assim, eu passei previamente, e muita gente comemorou vitória, que estava independente da Justiça Eleitoral, né? Eu disse, e aí acabou a votação, acertei bastante dos pretensos e errei bastante no MDB, porque não estava como eleito no site TSE. Quando o MDB foi aceito os votos, quase todos estavam lá, estavam na minha projeção, e quase todos que eu avisei que poderiam perder a cadeira se consagrou, porque aqueles votos do MDB ficaram válidos. Então o pessoal vieram consultar a mim, Wagner, quais são as vagas que se vão perder se os votos do MDB estão válidos. A eleição ela acaba mais ou menos na apuração, ela acaba a apuração, André, mais ou menos aqui umas 10h30, 11 horas, na Piraca, noite. E essa apuração aí, 11 horas, estava consagrada. Então muita gente estava comemorando vitória. Mais ou menos meia-noite e meia, já tinha rolado uma planilha minha. Imagina a frustração. Das 5 pessoas, que foram 5 candidatos do MDB na época, que perderiam vaga se os votos do MDB fossem validados. Eu disse, olha, estão eleitos hoje. Se a justiça não validar a chapa, ou invalidar a chapa totalmente do MDB, são vereadores. Se não, se ela aceitar, como era
era possível que ela aceitasse, e assim ocorreu. O MDB tem essas 5 vagas e esses 5, né? Então, assim, foi uma curiosidade ali que surpreendeu a gente naquela noite ali. Um dos pontos importantes, exemplo, eu fazia uma assessoria no canal de comunicação no dia da apuração, e eu estava junto ao canal e dizia bem assim: pessoal, olha só, eu estava assessorando, né, um dos comunicadores através do WhatsApp, e ele dizia: olha, nós sabemos que o candidato Daniel, né, que é da cidade de Arapiraca, filho do atual prefeito, da atual gestão, ele estava como candidato a deputado naquela época, e hoje ele é atual deputado. E naquela hora, no momento, mais ou menos umas 10h30 da noite, umas 10 horas, o Daniel estava em 6º lugar, e o PP só fazia 5 deputados federais naquele momento, e a 5ª vaga estava do candidato Gilvan Barros do Giral. Porém, eu vi que na curva de juros, como bancário eu falei curva de juros, na curva de votos, né, de gráfico de apuração dos dois, essa curva estava se convergindo a se cruzar, de tal maneira que os votos do Daniel ultrapassassem o voto do Gilvan Barros. Mas em algum momento eu disse, e eu ficava assessorando o pessoal daquele canal de comunicação, que eu dizia: olha, pessoal, projeção, se continuar assim, cerca de 10h50 mais ou menos da noite, o candidato Daniel vai ultrapassar. E se consagrou isso mais ou menos 11 horas. O candidato Gilvan, a zona do Giral já estava fechada nessa hora, o Giral menor que Arapiraca. Arapiraca, na expectativa, muita gente, por ser da cidade, né, ele estava ficando fora, mas outros canais estavam fazendo apuração, e esse canal não tinha eu assessorando, e ele tinha essa informação específica, que outros canais não tinham. Diz: atenção, o matemático, advogado, disse que se continuar assim, a projeção que às 10h50, 11 horas, Daniel Barbosa ultrapassa Gilvan Barros na apuração. Então gerava uma faísca de esperança, né, para uma candidatura de tamanho volume para deputado federal, né? Faz esperança, o pessoal na expectativa. Quando chegou perto de 11 horas, ocorreu aquilo ali, e a votação ele ultrapassou, foi menos de 300 votos a diferença. Foi bem acirrado, né? Outra situação específica, o pessoal na apuração, e eu estava assessorando esse canal na hora, né? E como eu dizia, atenção, o matemático disse o seguinte, que eu disse para o pessoal na hora que os votos do republicano, ele era um voto muito próximo do quórum, cerca de 145 mil votos para deputado federal. Eu dizia: olha, a votação naquele ano, eu via pela apuração que estava maior que a média. E quando ela sobe o quociente eleitoral. Eu disse: se continuar assim para as próximas horas, possivelmente o republicano que estava fazendo uma vaga no momento, que era o ex-deputado Nivaldinho, filho do deputado Albuquerque, possa ser que ele não faça quórum. E se ocorrer isso, essa vaga vai para a federação, que na época era um conjunto de partidos, que era o PT, PV, e a federação estava fazendo um candidato, que era o Luciano Amaral naquele momento. E aí, caso o republicano não conseguisse esse quociente, ela faria 2 candidatos, que era o Paulão. E eu disse: olha, estava ocorrendo a apuração, e eu dizia: está diminuindo a votação do republicano em relação ao quociente. Vamos supor, era 1 milhão de votos aqui em Alagoas, 9 vagas. O quociente seria mais ou menos 110 mil votos, só exemplo. E ele estava conseguindo esse quociente mais ou menos às 8h30. Às 8h30 tinha 500 mil votos, então o quociente seria a metade, 55 mil votos. Ele estava conseguindo o partido. Quando deu mais ou menos umas 9h30, quando se aproximou de 9h30 da noite, esse quociente não estava conseguindo mais. Vamos supor, a votação estava em 1.100.000, o quociente era 100 mil e estava com 95 ali. Mil votos, não estava fazendo mais a vaga. E automaticamente ele estava como eleito, e naquele momento não estava mais, e o outro partido começou a puxar o Paulão. Então, assim, essa informação na apuração é uma informação que o pessoal fica de forma ávida, né? Atenção, o matemático disse que se continuar assim, possivelmente daqui meia hora, aquele partido não vai estar mais com a vaga, e o candidato tal do partido que não está entrando vai entrar. Isso, o grupo daquele outro partido que não está entrando, quando nós recebemos uma informação dessa, fica aquela explosão de emoção. Embora eu não tomo parte nenhuma. Eu falo em relação às projeções. No meio, né? Eu falo das projeções da apuração naquele momento, entendeu? E do que pode ocorrer. Eu trago uma informação. Informe parcial, né? Informe parcial. Eu trago informação antecipada, mediante um cálculo daquela apuração naquele momento, que as pessoas não percebem que eu tenho esse olhar clínico em relação, porque eu tenho esse conhecimento de matemática, e eu vejo que, vamos supor, se um partido ele está na frente e ele tem uma diferença de 500 votos, o candidato,
e o reduto eleitoral dele é de uma cidade que se fechou as urnas já, 8,5 já se apurou, e outro candidato está com a diferença de 500 votos em um chamado curral eleitoral, com a votação que é o dobro, e só tem 60% de apuração, eu sei que aqueles 500 votos que ele está à frente é muita segurança. Porque o outro candidato, embora esteja atrás, ele tem aí 40% de um colégio eleitoral, que é o dobro da cidade daquele outro candidato. Então, assim, eu jogo isso e o pessoal fica de forma ávida esperando essas informações. É isso aí. Vamos lá, dando continuidade, né? Então, assim, a estimativa de votos válidos para um vereador, né? Qual a estimativa desses votos válidos? De antemão, a gente precisa entender, de forma rápida, qual é a votação mínima para fazer um vereador em Arapiraca. Essa votação ela depende do quociente eleitoral. O que seria isso? Arapiraca, desde 2016, por isso que a gente fala que a estimativa tem grande assertividade, desde 2004, ela permanece com um colégio eleitoral da ordem de 135 mil a 143 mil. Como assim essa variação? Tem pessoas que se mudam de município, transferem seu título, etc. Varia isso aí. E os votos válidos, ele oscila entre 104 a 110 mil votos, né? Foram subindo. Em 2010 ocorreu que a votação, em 2010, foge a memória, 2016 foram 109 mil votos válidos. Em 2020 foi 108. Em 2020. A minha projeção, né, para essa eleição é para cerca de 109 mil a 110 mil votos. Eu pergunto por que 2020, embora teve 4 anos depois, teve uma votação menor que 2006. 2016. 2016 teve uma diferença. Em 2020, a eleição teve quase 400 e poucos candidatos. E esses candidatos, na praça, como se diz, na praça eleitoral, ele demanda uma eleição mais participativa. Tem mais candidatos pedindo voto, escavacando voto no município. Então, ocorre que mais gente vai votar, né? E a estatística do TRE ela mostra que boa parte, né, tem um grande percentual ainda, existe mais 10% do eleitorado, ele é analfabeto, né? Mais 10% do eleitorado. E isso ocorre que esse eleitorado, quando ele vai votar, ele acaba cancelando o voto dele. Vamos supor, essa eleição agora vai ter para vereador e prefeito. A primeira votação para vereador. Se você colocar 3 números e apertar, e você vai ter um voto nulo. Vamos supor, você colocou só um exemplo hipotético, um candidato que fosse 9999, 5 noves. Aí você botou 99 3 vezes, como fosse o número de senador, né? Ele apertou aquele voto, é voto nulo. Então, com mais pessoas que não tem essa escolaridade, acaba tendo mais pessoas cancelando o voto. Então, uma eleição que tem mais candidatos na praça, ele trazem para as urnas mais eleitores. Obviamente, tem mais erro técnico na votação. E a votação de 2016 foi maior que a votação de 2020 em números de votos válidos. A projeção é 110 mil votos. Então, respondendo a sua pergunta, André, 110 mil votos hoje, de 109 a 110 mil. Eu projeto ali na parte de 109 mil votos. Ela traz eu trouxe aqui, ela traz um quociente de cerca de 5.760 votos para fazer o quociente eleitoral. O partido dele pode hoje participar dessa possibilidade de ter um vereador se ele tiver 80%, né, desses votos e um candidato dentro do partido com 20%. É a segunda regra de participação, né? E a terceira regra, ele pode participar com qualquer votação, né? Desde que não haja mais nenhum partido com essa sobra. Nas minhas projeções, a Arapiraca, nenhum partido vai participar da terceira regra. Então, por quê? A primeira regra vai consumir uma parte das vagas. Como assim? A primeira regra vai olhar quem tem a votação do quociente. Se o quociente da Arapiraca é 5 mil, vamos supor, 5.750, e o partido fez 5.751, ele tem votos suficiente para atingir uma vaga direta. E se o partido fez 5 mil, Wagner? Ele não tem voto suficiente. Ele vai participar da segunda regra, que é a regra 80-20. Ele vai ter que ter 80% do quociente. Levando em consideração a isso, André, nos meus cálculos, se 5.750 é a votação do quociente, Arapiraca não tem como você ser vereador aqui em Arapiraca. Se você... Deixa eu olhar aqui na minha projeção.
Minas Gerais. Deixa eu colocar aqui. Não teria como aqui em Arapiraca, seria muito difícil um partido hoje com menos de 4.400 votos, ele tem um candidato. Possa ser que ainda tenha. Por quê? Eu coloquei um quociente de 110 mil. Com esse quociente de 110 mil votos válidos aí, 109 mil votos, vai demandar um quociente mínimo de 4.630. E se a votação for um pouco mais baixa, Wagner, for 107 mil votos, esse quociente já diminui. Mas de tal maneira que chega no mínimo ali, chega ali em 4.500, 4.400. Então um partido hoje com 4.200, praticamente esse partido ele não tem chance de fazer um vereador. Por quê? Wagner, a regra permite? Permite. Porém, eu estou afirmando que, na minha estimativa, nenhum partido, não vai sobrar nenhuma das vagas para a terceira regra. Porque a primeira regra é preencher as vagas do quociente eleitoral. O que sobrou vai para a segunda regra. É preencher as vagas de quem tem uma sobra. Qual é a sobra? 80% do quociente, como eu mostrei, que é algo de 4.630, ali 80%. E um candidato dentro do partido com 20% desse quociente. Então, 20% disso aqui, de forma rápida, André, seria algo ali da faixa do quociente. Deixa eu ver. Média de 900 votos, né? Não. Mais. Hoje, em Arapiraca, nas minhas projeções, não teria como vereador com menos de 1.150 ser vereador. Se o quociente cair, eu vou botar ali de forma diminuta. 106 mil votos, se a apuração for essa, que eu acho difícil, vai ficar entrando na faixa entre 107 a 109, vai botar 106, que vai ficar teria mais fácil. Por conta de ter mais candidatos, né? Por conta que também sobe um pouco cada eleição, o colégio eleitoral, né, e por conta de uma eleição que ela vai ter menos índice de erro dos votos nulos. Compreendi. Deixa eu colocar aqui, seria um quociente de 5.568, ao invés de 5.789. Então, o quociente sendo 5.568, na conta rápida, o candidato também tem que atender a regra de 20% desse quociente, que seria, nas minhas contas aqui, deixa eu olhar aqui de forma rápida, 1.115. 1.115 votos. 115 votos. Então, assim, no ótimo, numa votação baixa em Arapiraca, vai demandar um quociente eleitoral de 5.580 e o candidato tem que ter 1.115 votos por lei. Se a apuração for maior, que é mais difícil ainda, aí vai demandar um quociente de 5.780 e vai demandar o que o candidato tenha na parte de 1.160 votos. Entendeu? Então, assim, Entendi. Essa apuração de votos válidos, ela influencia no quociente eleitoral e, obviamente, na barreira em que impede um candidato a ser vereador. A regra permite ele ser vereador com menos do quociente ou 20%. Porém, nos meus cálculos que eu fiz, para Arapiraca, nenhum partido vai ter mais vagas sobrando para a terceira etapa, que é a etapa que ela não depende dessa regra. Entendeu? Como que funciona a regra, né? André? A regra é o seguinte: divide-se os votos pela quantidade de cadeiras, os votos válidos. Determina o quociente. Vamos supor de forma para facilitar. Suponha que tenha 100 mil eleitores, se fosse 20 vagas, né, na Arapiraca. 100 mil por 20 era 5 mil o quociente. Quem tem 5 mil faz um vereador. Só exemplo, né? Isso é um exemplo aí. Então, preenche os partidos. Vamos supor que tinha 5 partidos que fez 15 vagas diretas. Aí sobrou quantas vagas? Sobrou mais 5, nesse exemplo. Essas 5 vagas vai para a segunda regra. Os partidos que não alcançou aquele quociente, ele pode participar, desde que ele tenha 80% do quociente, dos 5 mil, desde que ele tenha 4 mil votos. Isso. E dentro do partido tem um candidato com 20% do quociente, então um candidato com 1.000 votos. 1.000 votos. Nesse exemplo. Então, assim, aí suponha que preencheu 3 dessas 4 e não tem mais nenhum partido com essa condição. Aí vai para a terceira fase, que é o partido que tenha mais votos sobrando e que dentro dele o mais votado. Porém, na minha projeção, a primeira regra e a segunda regra, ela vai consumir as vagas todinhas para Arapiraca. Então, se essas duas regras vai consumir as vagas todinhas, então o partido, o vereador que ele foi eleito, ele vai estar dentro da segunda regra, obviamente. Então, a segunda regra ali me projeta no bom, com votação para baixo, cerca de 5.580
E o vereador tem que ter 1.115 votos. E no mais difícil, né, com 110 mil votos válidos, demanda um quociente maior, com 5.780, e o vereador tem que ter 1.157, 1.160 votos. Essa questão aí do partido, ele tem essa quantidade aí de 5 mil votos. Aí, todos os candidatos que são do partidos aí, são somados todos os votos de todos os candidatos? Todos os votos válidos, né? Isso. Todos os candidatos se soma, e os votos de legenda, né? Os votos de legenda. Voto de legenda. Isso, que é aquele que você falou, que quando você bota e não finaliza o número do candidato, ele entra como voto de legenda, não é isso? Tem uma particularidade. Nessa campanha, esses 3 partidos, olha, Solidariedade, o MDB e o PL, ele tem um bônus a mais que os demais partidos. Qual é o bônus? Ele tem um acréscimo, cada um desse, de 500 a quase 3 mil votos de legenda. Exemplo, vou mostrar o caso do MDB. Na última eleição, o MDB tirou 2.200 votos de legenda. A minha projeção, só de legenda, é que ele vai para quase 3 mil votos. Como assim? Quando você tem uma campanha que tem um candidato com grande especificidade de voto na prefeitura, como é a projeção para o candidato do MDB, para o executivo, né, acaba que ele ganha votos, são votos bônus, seriam os votos de erro de pessoas que vão votar nele como prefeito e às vezes vão votar em outros vereadores que não estão com ele. Exemplo, suponha que um eleitor vai votar num vereador que não está com o atual prefeito Luciano. Isso. E o prefeito que ele vai escolher é Luciano. Esse eleitor, ele é um eleitor analfabeto. Aí, por muitas vezes, ele chega na urna, aí vai apertar, que devia apertar o número do seu candidato para vereador. Suponha que o candidato vereador dele fosse um candidato sem apoteose nenhum candidato, deixa eu pegar um exemplo, um atual vereador, o Rogério Nezinho. Certo. Né? Não, o Rogério Nezinho porque é do MDB, ele seria fácil. Vamos supor que ele fosse votar em um candidato que não fosse do MDB. Deixa eu olhar aqui um candidato que não fosse do MDB. Suponha Tiago ML. E aí ele ia votar no número de Tiago ML, que é um número que começa com 4 ali, né? Ele deveria botar pelo número do vereador dele. E ele acaba colocando o número do prefeito primeiro. Por quê? Estou falando do eleitor analfabeto que se confundiu. Ele vai colocar o 15 achando que era para o prefeito. Quando ele preenche 15 para vereador, não aparece a foto do prefeito. Ele acha que era para apertar, ele aperta o confirme. Aí ele vai para o voto de prefeito. Porém, ele acabou votando na legenda do 15 para vereador. Ou seja, ele deu um voto para o MDB dentro do partido. Compreendi. E colocou 15 depois novamente. Ele votou realmente no prefeito que ele queria. Ele votou. Porém, ele, por não ter essa expertise, ele acaba votando em um voto errôneo. Ele queria votar naquele candidato. E acaba votando para dentro da legenda do 15. Ocorre muito isso. Por quê? Porque aquele candidato para prefeito, né, no caso o prefeito atual, Luciano Barbosa, assim como a candidata do PL, como também o candidato do Solidariedade, o Tarcísio e a Fabiana, esses candidatos são executivos. Então, muitos eleitores vão votar nele. E o eleitor que não tem tanta instrução, ele se confunde e vai votar primeiro no prefeito, mas não é para votar no vereador. Primeiro. E acaba dando um voto dentro daquele partido. Acontece para a legenda. Para a legenda. Acontece isso com o MDB, vai acontecer isso com o PL e vai acontecer isso com o Solidariedade. Entendeu? Esses partidos vão ganhar votos de erros. Entendeu? Tira uma dúvida para mim, Wagner. Qual a diferença entre o voto nulo e o voto branco, né? Porque tem muito esse questionamento que o voto branco, ele é um voto que ele é computado. Muita gente acha que é isso, né? O voto branco existe a tecla na urna, né? Branco lá, você aperta branco, você expressou a sua posição neutra, né? Branco. O voto nulo é esse caso que eu mostrei. Você apertar 3 dígitos e apertar confirmar para vereador, isso. É um voto nulo. Porque não existe 3 dígitos para nenhum cargo de vereador aqui, né? Você botar 7, 9. Não tem nenhum candidato com essa numeração. Entendeu? Então você aperta confirmar e é um voto nulo. E quando você apertar branco, aquele voto ele é computado. Ele é um voto válido, mas ele não entra no cálculo, obviamente, porque é branco, no cálculo de distribuição, porque você não votou em ninguém. Isso. Mas é um voto que você expressou. Isso serve para quê? Porque o voto branco, ele serve para definir eleições. Como assim, Wagner? O voto branco serve para definir. A lei eleitoral mostra que vai ter aqui em Alagoas cerca de 7 municípios que vai ter candidato isolado. Mas aquele candidato por estar sozinho lá, ele não está eleito. Ele tem que tirar 50% dos votos mais um.
Se a população vota lá 50% dos votos branco, o prefeito, ele sozinho, ele não se elege. Mesmo sendo candidato sozinho. Porque mostra ali que para aquele reduto eleitoral, mostra para o Tribunal Superior Eleitoral que a população local não teve a oferta de candidatos e o único que se teve, ela foi inconstante e não quis aquele candidato com mais de 50%. Então o sufrágio universal, ele respeita a vontade da maioria. Compreendi. Se a maioria não gostar do único candidato que existe, tem que ser feito novas eleições ali. Porque existia muito essa questão aí de se falar que o voto branco, ele era um voto que ia para o candidato que estava com mais votos, né? Então sempre teve essa mística, né? Da questão do voto branco. Mas aí você está explicando para a gente agora. Não vai diretamente, mas tem uma matemática que beneficia. Olha, a indiferença, tem um ditado que diz que a indiferença sempre é cumplicidade com o mais forte. Quando você vota em branco, você acaba beneficiando, pela regra eleitoral, ao partido que tem mais votação. Então se tem um pouco de verdade, né? Tem um pouco de Sobre verdade. Você não está votando naquele partido, acaba beneficiando. Por quê? Porque quando você diminui os votos válidos, que o voto branco não é um voto válido para apuração, você pega o partido que tem mais votação e ele consegue fazer uma maior sobra na forma do cálculo. Entendeu? Vamos supor, você vai entender. Se ao invés de ter 110 mil votos válidos, tenha 105 mil, porque 5 mil foi voto branco, o quociente vai diminuir, concorda? Concordo. O quociente diminuindo, o partido que mais tirou voto vai fazer mais cadeira ainda. Entendi. Pelas formas de cálculo. Entendi. Entendeu? Quanto maior a votação, menor essa diferença. Com menor a votação, maior é a quantidade de vagas que o partido que mais tirou voto. Eu acredito que muita gente tinha essa dúvida sobre o voto branco, né? Por isso que é muito importante que quem está nos assistindo nesse momento não saia daqui, fique com a gente, porque o nosso parceiro aqui, Wagner, ele está falando para a gente sobre a questão da corrida eleitoral, sobre os procedimentos que muitas pessoas da sociedade são leigas, não entendem o processo da votação. Então, é muito importante que o nosso amigo, nosso convidado, Wagner Valentim, que é matemático, que é advogado, que é funcionário público federal há 18 anos, esteja nos falando aqui todos esses procedimentos para que você, eu, todos nós que não estamos diretamente na política, entenda como é o processo e vote da maneira correta, como o nosso parceiro Wagner falou, no seu candidato que você acredita, que você simpatiza, tem alguma afinidade, mas um voto com consciência, com responsabilidade, né, Wagner? Verdade. Né? O sufrágio universal, ele é algo que ele está escrito na história também do país. Nosso Código Eleitoral é de 65, tem quase 60 anos, mas ele teve modificações. Para ter noção, o fato de votar hoje seria algo ilustre. Só o fato de votar. Muita gente tem um jargão, né? Eu já perdi meu valor. De fato, ele tem um valor muito grande. Antigamente, o voto não era permitido para o negro, não era permitido para as mulheres. O voto, antigamente, ele não era permitido para quem não tinha 100 mil réis. Nem sempre o voto foi acessível a todos. O voto é a forma democrática de uma nação expor a sua vontade diante dos seus representantes. É a forma mais sublime de você passar uma procuração para alguém. Você delega a sua vontade a outro. Então, assim, ele tem algo especial, o voto. Isso. O eleitor, ele não devia só ver a eleição de forma ávida, como você torce para um time de futebol, o time vai ganhar e tudo mais. Você devia escolher o candidato, aquele que assimila as suas causas, né? Porque ele que vai governar, vai decidir por você. A gente acha que a política é apenas uma questão que tem muitos problemas, tem corrupção e tudo mais, mas a política, ela é um setor em que pode ser transformado em sociedades. Quando a sociedade, ela por si só, ela toma uma realidade e ela de forma conjunta converge para mudanças. Quando ela faz isso, ela começa com os seus representantes, porque eles estão falando a fala da sociedade, né? Eles estão se comunicando mediante o que a sociedade queria. É isso aí. É um processo que geralmente se tem mais ênfase nesse período, né, quando é o processo da eleição em si, né? Então a gente vê que depois que passa esse período, já não se vê mais alguns políticos
só não se sabe o que eles fazem, né, se eles estão trabalhando para o povo. Então a população também tem que se orientar e também cobrar, procurar saber qual o processo de fiscalização, né, para a gente saber se o nosso voto realmente ele foi dado da maneira correta para pessoas corretas, né, Wagner? Eu costumo dizer, exemplo, olha só, eu sou um empregado público federal. O político ele é um servidor público, ele está servindo a população por um certo espaço, um mandato tem ali dentro, ele está servindo. Não é costumável da sociedade cobrar as pessoas, os políticos que assim elas votaram, e isso acaba saindo em outro jargão. Quem não é cobrado procede da maneira que quer. Né? Se você tem uma empresa, tem um funcionário e você, de forma respeitosa, delega, né? Mas você não cobra e não acompanha se aquela tarefa delegada foi feita, ele vai fazer de forma à revelia, né? Ele vai fazer, ou seja, da maneira dele e muitas vezes não a contento. O Wagner, você já pode fazer para a gente aqui, falar para a gente uma definição aí da corrida eleitoral dos vereadores? Você já pode passar para a gente aqui essa informação? Bom, vamos, pelo horário também, vamos adiantar. Eu vou começar, e assim, para gerar expectativa, eu vou começar com os partidos diminutos, mas que tem chance, tem um limiar. Né? Eu vou falar, pessoal, aqui na Peraca são quase 221 candidatos para vereador, distribuídos em cerca de 11 partidos aí. Brevemente, há candidatos eleitos na minha projeção em 1, 2, deixa eu olhar aqui, 3, 4, 5, 6, 7. Somente 7 partidos. Né? Eu vou começar pela Solidariedade. A Solidariedade é o partido que na minha projeção ele não faz um candidato, porém ele tem algo específico. Atente. Ele vai conseguir cerca de uns 500 votos aí de legenda, por conta que o candidato executivo também é desse partido. Ele tem aquela questão que eu expliquei. Isso. Né? E eu vou falar os 5 mais votados desse partido. Né? Na minha projeção seria Túlio Freire, depois a irmã Aliette, Vera Veríssimo, Júnior Pereira e Sandro. Porém, esse partido, na minha projeção, ele faz 4.400 votos ali. E ele está muito próximo do quociente, que vai ser algo entre 4.500, o quociente não, 80% do quociente, isso. Entre 4.500 a 4.600. Na minha projeção, né, é só estimativa, né, tem que estimar, senão ele não consegue fazer o cálculo. Eu estimava o Túlio Freire com cerca de 1.900 votos, um pouco menos. Se ele conseguir cerca de 2.200 votos, esse partido elege ele. Entendi. Essa votação dele, a eleição dele está dependendo dessa estimativa. Por quê? A minha estimativa para os demais candidatos é que gerem uma votação que, se ele tirar 2.200, ele é vereador, se reelege. Entendi. Porém, a minha estimativa não é para que ele consiga essa votação, né? A estimativa de 1.900 votos, né? Só estimativa. Quem vai decidir é a população na Peraquense. Isso. Obviamente. Então, assim, o Solidariedade tem essa peculiaridade. E caso ele consiga, ele toma a vaga de alguém. Ele toma a vaga. Essa vaga aí, ele toma a vaga do MDB, a 8ª vaga. Isso é uma novidade. O MDB tem chance de fazer a 8ª vaga. Vou explicar daqui a pouco por quê. Ou ele toma a vaga, a 5ª vaga do PP. Ele toma. Ou a do PT. Ou desses 3 partidos. Caso ele consiga uns 2.200, a minha projeção é que ele consiga 4.600 e lá vai ter uma vaga. Ele se reelege e alguém vai perder uma das vagas. Seria o PP, que vai ter 5 vagas na minha projeção, perde uma. Ou o PT, que vai ter não tem nenhuma vaga, mas ele pode conseguir também, e ele não conseguir, não perder essa vaga que acabou de conseguir, ou a 8ª vaga do MDB, caso o Túlio consiga. O segundo partido seria o Republicano. Na minha estimativa, ele não faz ninguém esse partido. O partido tem 3.400 votos, está longe do quórum. Os 5 mais votados, para adiantar, seria Magal Leal, Valquíria Valentim, Sidney, Abelardo, Altamir. O sexto, Jefferson, Pastor Marcelo e Enoque. Seriam esses candidatos, os 6 mais votados. O partido faria cerca de 3.400 a 4.000 votos ali dentro. Os 3 primeiros seria Magal Leal, na minha projeção. 550 votos. A Valquíria com uns 415 e o Sidney com 405 votos. Em quarta posição, Abelardo com 360 e Altamir com 265. Seria isso aí, mas eles não conseguiriam a questão do quórum. Teria 3.400 e ficava fora da briga. O MPB, que seria o terceiro partido, ele teria cerca de 3.600 votos.
tem um candidato com votação até expressiva na minha projeção, seria o Rodrigo, com 813. Depois Zé Lúcio, com 545, no PMB. Depois em terceiro lugar, Clécio, com 335. Marco César, com 245. Rosinha, com 220. Seriam os 5 primeiros. O partido faz 3.400 e não teria... Não conseguiria. Na minha estimativa ali, né? Meio nada impede que eu esteja errado, obviamente. Entendi. Então, os candidatos, quando eu digo isso, que não tem ninguém... que não se arrefeça contra isso, que vai te dar o povo nas urnas ali. Isso. Uma estimativa ali. Que eu tô fazendo. Quarto partido, PSB. Esse partido tem uma peculiaridade. O partido faz de 11 a 14 mil votos. E em cerca de 13.500 votos é um muro. Muro de que, vaga? É o muro da terceira vaga. O partido ele faz, na minha projeção, garantido 2 vagas. Né? Doutor Fábio e, em primeiro lugar, depois seria Ramon. E a terceira vaga está nesse liame, ou seja, brigam por ela. E um pouco mais chance à frente, na minha expectativa, o Bicudo, atual vereador, e Zé Carlinho e o Vicente. Eles vão brigar pela terceira vaga. E o Bicudo com a vantagem. Então, PSB, projeção do matemático. Na minha projeção, o partido está fazendo cerca, deixa eu ver aqui a votação, a quantidade. O partido faz 12.800 votos por ali. Com isso, ele consegue 2 vagas diretas e tem uma sobra de 4.253. Essa sobra ela é baixa nas brigas das sobras. Por isso que não faz. Porém, se o partido tirar 13.500, 13.600, a sobra já vai para 4.500 para ali. Aquela faixa na estimativa de conseguir uma vaga ali, que seria a terceira vaga do Bicudo. Caso o partido faça isso, ele toma uma dessas vagas. A vaga do Túlio, ou uma das vagas do MDB, que pode conseguir 8 vagas, ou uma das vagas do PP, ou a vaga ali do PT, se conseguir. Entendi. Ok? Vamos para o quinto partido. O quinto partido é o PP. PP. É o PP nessa minha análise. O PP, ele vem com cerca de, na minha projeção, de quase 22 mil votos. 22 mil votos. Esses 22 mil votos, ele garante 3 vagas diretas para ele. Né? 3 vagas diretas. E consegue uma vaga de certeza, a quarta vaga na sobra. E consegue também uma quinta vaga aí na sobra, que ela está no liame, entre 4.400, 4.500 e pouco. Essa vaga pode ser perdida. A quinta vaga pode ser perdida, se essa sobra for insuficiente. Entendeu? Se o PP não tirar mais que 22.300 votos, ele pode perder essa quinta vaga. Quem seria garantido na minha estimativa? Pablo Fênix, Sérgio do Sindicato, Alex Zatem. Em quarta posição, muito próximo ali, Fabiano, Adriano Targino e Edivânio do Cangandu. Isso estaria elegendo Fabiano e Adriano Targino. E se não perder a quinta vaga, aí faz só o Fabiano. Ou então o Adriano Targino. Seria muito próximo. Entendi. E o Edivânio ficaria brigando ali com o Adriano Targino. No sexto lugar, em Hélio Cavalcante. A minha estimativa de votos seria para o Pablo Fênix uns 3.400, Sérgio do Sindicato uns 3.200, o Alex Zatem uns 2.800, Fabiano Leão 2.100, Adriano Targino nessa mesma faixa 2.075 a 2.100 ali, Edivânio 1.900. Veja que são candidatos muito próximos. Isso. Que uma mudança pode tomar uma vaga. Mas na minha projeção está eleito Pablo, Sérgio, Alex Zatem, Fabiano. Se conseguir a quinta vaga, vai brigar Adriano e Edivânio. Se conseguir essa quinta vaga. E eu projeto o Adriano com uma bangodrinha à parte. Então, assim, essa é uma das vagas, a quinta vaga que eu fosse alguém para você apostar, eu jogaria um cara e coroa. 50% de chance ali, entendeu? O Adriano teria, para mim, uma leve projeção de uns 100 votos na frente. Quem vai tirar a vaga agora é quem trabalha mais, né? Isso. Quem trabalha mais agora, puxa essa vaga. Verdade. O sexto partido, para orientar aqui, União Brasil. União Brasil, ele tem uma expectativa tranquilo, ele vai conseguir uma vaga direta e a segunda vaga da sobra. A votação dele dá uma votação tranquila para uma segunda vaga, a sobra dele, né? Ele poderia perder essa sobra aí se ele conseguisse menos de 8.800 votos. A minha projeção é para 9.600 votos desse partido, 9.600. O mais votado seria THML, União, com cerca de 2.600 votos. Depois, a segunda vaga ela tem outro liame. Tem 3 candidatos nessa linha que vão disputar essa segunda vaga. Lá faz 2. É o Carlinho da Arega, um candidato, foi pretenso candidato, tirou quase 1.070 votos na outra eleição. Emanuel, que tirou 1.004 votos, e o Lula Lopes,
para mim, a segunda vaga estaria distribuída entre esses pessoas. Eu estaria entre Carlinhos de Areia ou Emanuel. Né? Eu colocaria o Carlinhos de Areia aqui nessa segunda vaga, com uma altíssima chance também de eu ser ele ou o Emanuel. Entendi. Entendeu? PT deixa eu já o partido, vou deixar o MDB que é o maior no final. Isso. O PT tem uma peculiaridade. O PT, ele tem votação do quórum, na minha projeção, ali no limite, 4.550. Porém, se o quociente eleitoral for alto, se era para ter 110 mil votos, aí tem que ter 4.600 para participar da briga. E com 4.550, ele não participa da briga. Entendi. Então, assim, ele tira uma sobra maior que outros candidatos, que outros partidos que tiveram, tipo, um partido que teve lá, igual a União, teve 9.500 votos. Ele tem uma vaga direta e tem uma sobra. E às vezes a sobra do PT é maior do que a sobra do outro partido, mas ele não atingiu o quociente, ele não participa. Vamos supor que ele tem a sobra dele, o PT fez, no geral, 4.580 votos. Aí um partido tirou lá 9 mil votos. Ele fez uma vaga direta e pela forma a sobra dele seria a votação dividido pela aquela vaga mais um, a forma do TRE. Então, qual era a sobra dele? 4.500. Aí a sobra do PT é 4.580. Acho que é maior o PT 500. Não necessariamente. Ele vai entrar. Se o quociente for 4.600, a votação era para que foi muito, o PT não participa da sobra e não faz a vaga. Então, a minha condição é o seguinte: a minha projeção é que o PT que ele está ali com a bola na máquina do pênalti. Minha projeção é para a Marília fazer 1.520 votos, 1.500, 1.450. Só com essa votação, pelos demais candidatos, o PT não faz ninguém. Ele fica em cima do muro. Porém, ele tem 95% de eleger ela, caso ela tire ali com mais de 1.650 votos. Eu coloco ela como muito próximo disso aí, ou perto de 1.600 votos. Se fizer isso, ela ganha uma vaga. Aí toma a vaga de quem? A oitava vaga do MDB, ou a quinta vaga do PP, ou a vaga lá do Solidariedade. Então, assim, eu coloco o PT não fazendo ninguém, a Marília com 1.500 votos, o próximo, né? Mas há grande chance, se ela fizer 1.600 ali para frente, faz uma vaga e toma, né, do partido. E os 6 mais votados seria Marília com 1.520, Barbosinha 495, Isaías Fotógrafo 425, Joãozinho Brauno uns 418, Major Bruno uns 370 e Geraldo Sindicato 350. Lembrando que eu sou estimativa, né? Você pode ter um candidato desse com ter 500 votos a mais do que eu projetei. Porém, o PT, eu projeto ele muito próximo do valor do quociente, do 80% do quociente, que seria que eu quero que seja a faixa de 4.600 por lei. Compreendi. E aí, ele ficando quase próximo. Caso ele consiga tomar uma vaga de um desse aí, mas no projeto, o PT fazendo ninguém. Com uma chance de uns 95% de fazer, caso consiga. O Podemos, né? O Podemos, para a gente adiantar, falta só mais 2 partidos. O Podemos ele só faz um candidato. Na minha projeção, faz um candidato só, o partido tira a faixa de 7.800 votos. E o partido seria ali a Carol, com 1.520. O Valsande com cerca de 1.270 na segunda posição. O Oslaí com 915. Depois a Rapunzel com 705. Pedro Barbosa com 690. Pedro Mangabeira com 655. E aí chegamos de outro partido, PL e MDB. Candidato Fabiana, candidato Luciano Barbosa, do prefeito da gestão. O PL é um partido, para mim, que ele tem uma vaga garantida por conta de uma questão. O PL tem uma votação muito próxima do PT, ficava naquela questão que eu falei. Entendi. Só que o PL tem uma coisa que o PT não vai ter nesse momento. Não por relação a PT e PL, falando de ideologia de partido, não entendo mal. Estou falando que o PL tem um candidato a prefeito. Então o PL, na minha projeção, ele vai ter aí cerca de mais 780 a 800 votos ou 1.000 votos de legenda. Isso. Que o PT não vai ter porque não tem ninguém do PT candidato a prefeito. Isso. Na outra eleição, o PP, que era o partido do União, que era o partido do Progressista, se não me falha a memória, era o Tarcísio que era candidato. Ele tirou 1.000 votos de legenda. O Partido Republicano, que também era o partido da Fabiana, na outra eleição, tirou 1.000 votos de legenda. O MDB tirou 2.200 votos. Os partidos que têm um candidato a prefeito têm esses votos de legenda. E por conta desses votos de legenda, o partido vai fazer, na minha projeção, 5.000 votos, que é suficiente para fazer um candidato. E na minha projeção é o Vavazinho. Só não faz o Vavazinho se o Vavazinho tirar menos de 1.000 votos, na minha projeção. Que são os 6 mais votados, Wagner. Vavazinho com 1.305, o Wesley com 520, o Gustavo 350, o Ismael com 310, o Amadeu com 180 e a Verônica com 180 votos ali. O partido faz 5.000 votos, consegue o suficiente por causa do voto de legenda e da eleito. E chegamos ao MDB. O MDB é o partido
que ele faz, na minha projeção, com 95% de chance, certeza, 7 vagas, e tem 90% de pegar a 8ª vaga. O MDB ele tem uma projeção na votação para 35 mil, entre 33.500 a 36 mil votos. Puxa muito voto, né? Por conta dos candidatos, de voto de legenda, 2.500 votos à frente de legenda, e ele faz 7 candidatos na minha projeção, nessa sequência, né? Rogério Nezinho, com cerca de 4.300 votos, Léo Saturnino com 3.000 votos ali, segundo lugar Jaqueline com 2.750, Juliana Henrique 2.460 ali, 2.500, Fabinho Tenório com 2.300, Aurélia com 2.000 votos. E atenção aí, essas duas vagas que eu vou dizer seriam a 6ª e a 7ª, que também está garantido o partido. Perdão, seria a 7ª e a 8ª. A 7ª vaga, que estamos com a 8ª, como a 9ª posição, elas são vagas que podem variar. Na minha projeção, a 7ª vaga seria a doutora Fanny, com 1.900 votos. Depois o Melquisedeque, com 1.870 por ali. Seria a última vaga do partido. Entendi. Porém, tem 4 candidatos próximos, que seriam suplentes, que teriam grande chance também. E pode alternar isso aí. Na primeira suplência, o Maciel, com 1.850. Depois o Hélito, com 1.740 ali. O Márcio Canã, com 1.690. E o Aldo com 1.430, seriam os candidatos que estariam nessa suplência. Porém, eu digo que até os 4 primeiros suplentes podem estar dentro dessa 7ª e 8ª vaga. Entendi. Entendeu? Sempre está acirrada, né? Está acirrada. Até a 6ª vaga, eu acredito que está consagrado para esses candidatos. Rogério, Léo, Jaqueline, Juliana e Fabinho Tenório. De Aurélia abaixo, pode ter essa variação. Aurélia, Dora Fanny e Melquisedeque. São os pretensos eleitos. O pessoal da edição, né, depois deve colocar, eu vou colocar a lista, é bom entender de forma sucinta. A lista tem 19 candidatos eleitos e tem mais 10 candidatos, que são esses candidatos que têm essa variação. Entendi. Se um partido tirar 4.600 ou tirou 4.500, ele acaba tomando a vaga. Então eu coloquei candidatos eleitos de uma forma que, com grande probabilidade, é a legenda 1. A legenda 2, candidatos que são eleitos, mas que tem essa atenção, que pode pedir a vaga de acordo com essa mudança. E botei os candidatos que não são eleitos, mas estão numa variação que, dependendo da mudança do partido, o partido conseguiu aqueles votos, ele acaba fazendo, o partido do cara não perde, e ele entra. Ou então eu botei ele na primeira, segunda suplência, e ele acaba entrando, e o outro, que era 8º, que eu disse, que entrava, ele ficou em 9º ou 10º. Então, tenho 29 nomes aqui, são eles que eu falei, né? Eu falei de 19 eleitos, e tem os 29 nomes que serão esses 10 próximos, que pode variar. Que pode conseguir a vaga, né? Eu vou deixar com o pessoal também da edição para colocar. Ô Wagner, para a gente finalizar a nossa projeção aqui, fala para a gente a questão de prefeito, como é que tá? Eu esqueci de avisar, André, eu não fiz projeção para a questão do executivo. Executiva, né? Porque a questão do executivo, ela é um outro formato. Qual é o formato? Ela não depende de estimativa. A estimativa eu posso errar aqui com 1, 2, porque são vários candidatos dentro do partido. Isso. A questão do prefeito é geralmente com base em pesquisas, né? A pesquisa ali dentro. Eu não fiz juízo de valor sobre o prefeito. Eu acredito que seja uma campanha eleitoral aí que ela está basicamente consagrada em relação ao trabalho do atual gestor, em relação ao adereço da população a ele, entendeu? Os demais concorrentes também são bons políticos, também desenvolveram trabalho no executivo, como o Fabiano também teve, Tarcísio foi deputado estadual várias vezes da cidade. Então, assim, mas é pela conjuntura, né? O que a gente vê do volume de campanha e do adereço da população local, em aceitação tal candidato, é uma candidatura que eu acho que está consagrada. Não vim fazer juízo de valor em relação ao executivo, né? Por essa questão que mesmo que fosse bastante acirrada, era a pesquisa que definir. Uma projeção ela seria totalmente algo muito randômico. Já para o vereador, você consegue ter esse muito próximo ali. Eu vou passar uma listagem, são os 29 nomes, e eu acredito que vai estar de 16 ao 19 aqui dentro. Vai estar registrado aqui no nosso podcast, né? De forma rápida, vamos lá. Rogério, Pablo Fênix, Sérgio Sindicato, Léo Saturnino, Alisson Zatin, Jaqueline, Tiago ML, Júlio Henrique, Fabinho Tenório, Fabiano Leão, Adriano Tachino, Dr. Fábio, Aurélia, Ramon, doutora Fanny, Melquisedeque, Carol, Vavazinho e Carlinhos da Areia.
São 19 que eu digo. E os 10 com adereço, que estão ali nos 95%, tem grande chance. Uma variação de 100 votos para um partido para outro, que pode ser nas mudanças, são esses daí. Edivânio Cangandu, Túlio Freire, Maciel, Wellington, Márcio Canaã, a Marília, o Bicudo, o Emanuel, o Valsano e o Luan Lopes. Essas pessoas, os candidatos seriam que eles vão A variação. passar, então na primeira suplência vão passar 8, podem passar, ou o partido tal conseguiu 100 votos, esse partido estava fazendo tal candidato e esse partido não estava entrando, e ele entrou, e na reta final ele conseguiu um voto daquele partido dele, e ele entrou. Entendi. Entendeu? São esses 29 nomes aí, e é bom de conferir depois, lá, depois das urnas, desses 29 nomes aí, possivelmente está... Mas só esse papo aqui que você teve com a gente aqui, já ficou bem claro que você tem um bom entendimento aí e que vai se concretizar o que você está falando aí por conta da sua experiência aí por fazer, né, essa estimativa e conseguir enxergar esse cenário político aqui dos vereadores da cidade de Arapiraca. Então, eu acredito que quando for depois da eleição a gente vai estar batendo ali, vai bater um por um do jeito que você está falando aí. Eu vou ser bem sincero, tão estimativa, né? Mais uma vez, eleitor, mantenha o seu voto no seu candidato que tem estima, que mais se aproxima dos seus ideais. Candidato, continue sua campanha independente de qualquer projeção. É uma estimativa aqui. É o eleitor que vai definir no último dia, lá nas urnas ali, e a vontade dele vai prevalecer. Né? Tenho acertado com bastante positividade nas demais eleições. No outro foi de 19, 17. Em 2022, na Casa Tavares Baixo, a Assembleia Legislativa, das 27 vagas para estadual, citei 25, e das 9 vagas para federais, citei 8. Brevemente. Dentro desse bojo, obviamente. Se eu for de forma mais restrita, das 19 vagas, possivelmente tem 14 ou 15 projeções certivas. Porque é impossível no universo 221, com essas variações, não é que eu errei em relação das 19 vagas. É que um partido terá 100 votos a mais, aquele partido, se o outro tivesse tirado 100 votos, era aquele caso que eu disse. Mas um partido tal conseguiu 100 votos a mais. Então foi outro partido. Então não tem como eu cravar só com 19, 17 e 18. Obviamente. Eu consigo ganhar uns 14 ou 15 só com 19. E com esses que variam de acordo com as mudanças do partido em relação à votação, a gente consegue cerca de 17 a 16 candidatos dentro dessa projeção. É isso aí. Wagner, estamos chegando no final do nosso podcast. Agradecer a você mais uma vez por ter participado, né? De forma exclusiva aqui, passando essas informações para o nosso podcast. Então, agradeço demais por dar essa credibilidade para a gente, essa confiança, que é um assunto de tão importância para a sociedade, né? Saber quem são os nossos prováveis candidatos eleitos aí. Então, é como você falou, é uma estimativa, não está nada cravado. Então, os políticos podem ter esse nosso podcast aqui como motivação para trabalhar, para mostrar o seu trabalho, para conversar com a sociedade, com a população, pedir o seu apoio. Então, a gente torce que realmente sejam eleitas as pessoas de bem, que trabalhem pela nossa cidade, que nós somos arapiraquenses, e a gente quer, independente de quem esteja lá, ver a cidade sendo bem tratada, com progresso, né, com igualdade. Então a gente só quer isso, né? Só para finalizar, eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais, por sua presença aqui no nosso podcast, né? Queria que você falasse alguma coisa aí. Alindo, eu agradeço também a atenção dada, a recepção também do seu podcast, desejo sucesso, crescimento muito mais, obviamente. Só tem a crescer o seu podcast, você traz participantes bastante interessante. Eu quero falar para a população arapiraquense, principalmente os eleitores, se aproxime dos seus candidatos pelos seus ideais. Né? Se você tem valores que você não abre mão, procure pessoas sinônimas a você. É assim que se faz. Existe uma métrica que você é a média das 5 pessoas que você convive. Então, se você é uma pessoa de bem, se é uma pessoa de índole, procure pessoas que têm essa postura. Né? A eleição ela não deve ser por a fé. Ou seja, eu vou votar em fulano porque fulano é bom, dá um sorriso para mim, eu tenho um poder aquisitivo maior. Deve ser naquelas pessoas que têm proximidade com o seu ideal. Essa é a máxima. Em relação aos demais candidatos, façam um pleito conforme a lei, com as regras da justiça, né? Deixe o povo decidir e utilize as métricas ideais. Quais são as métricas ideais? É ser candidato respeitando o seu oponente. Isso é democracia, né? Respeitando os valores. Porque se um candidato ele tem princípios honestos, ele começa respeitando seus pares, independente de sua posição, porque a decisão está na mão do povo. E você, eleitor,
o seu título vale muito. Vale muito. Pense nisso, né? No dia 6 de outubro, porque tanto no universo estadual como no universo federal, o município ele tem a cara do munícipe. O município ele tem a cara do munícipe. Ou seja, como assim? O município vai ter fábricas, vai ter empresas, vai ter cuidado quando ele tem um gestor ao qual ele colocou lá. Então o município tem a cara dos munícipes, daqueles que convivem. Eu agradeço, deixo meu muito obrigado, viu? Mais uma vez, sucesso, André. Obrigado, meu amigo. Se você quiser deixar suas redes aqui, o pessoal acompanhar, ver o seu trabalho, fica à vontade aí. As minhas redes são privadas, né? Eu vou deixar só o meu Instagram, o pessoal que tem interesse em me seguir, ele vai fazendo uma citação aos poucos. Meu Instagram, ele é Wagner, _V, S, Lira. Wagner com V. Wagner, V, S, Lira. Né? Que é Wagner Valentim, que é meu sobrenome, e Wagner Lira. É isso aí. Pessoal, chegando ao fim, também deixando aqui as nossas redes também, que é André J. Galindo, lá no Instagram. E segue a gente também lá no YouTube, professor André Galindo, para acompanhar nossas entrevistas de todos os temas que a gente está desenvolvendo aqui no podcast. Então compartilhe os nossos vídeos, se inscreve e deixa o like para fortalecer. Um grande abraço e até o próximo podcast.